Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia. É com muita alegria que eu venho, através desta mensagem, trazer uma reflexão acerca da Palavra de Deus, dando continuidade à nossa série de devocionais nesse tempo de quarentena. E eu quero convidar você, portanto, a meditar na Palavra de Deus e extrair dela força, conhecimento, sabedoria, exortação para a nossa caminhada de fé, principalmente nestes momentos difíceis e conturbados que nós temos enfrentados. E a reflexão desse dia será no Salmo de número 93. Quero convidar você, então, a realizarmos a leitura do Salmo de número 93. E diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. As águas subiram, ó Senhor. As águas rugiram como trovão. As águas levantaram ondas impetuosas, mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia. Mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo sempre. Amém. Eu quero convidar você, portanto, a orarmos a Deus, pedindo que Ele nos auxilie neste momento e pedindo que a palavra dEle, essa palavra viva e poderosa, venha alcançar as nossas vidas e nos transformar para a glória do nome dEle. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, obrigado por este tempo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de, mesmo em dias de isolamento social, mesmo em dias, Senhor, de quarentena, ouvir a Tua palavra, ter acesso, Deus, à pregação, ao ensinamento da Tua palavra e sermos por ela, Senhor, edificados, fortalecidos e renovados. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que possamos ser, Deus, verdadeiramente alcançados pela Tua palavra, de dentro para fora, que possamos ser transformados, Senhor, que possamos, Deus, experimentar a porção da Tua palavra nesse dia, que em nome de Jesus, a nossa mente e o nosso coração sejam abertos para entender, para viver e praticar tudo aquilo que a Tua palavra nos orienta. Em nome de Jesus, sê conosco, abençoa as nossas vidas e fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Bom, para muitos estudiosos da Bíblia, o Salmo 93 foi escrito depois do período do exílio babilônico. Ou seja, quando o povo de Deus retornou, começou a voltar, a regressar para Jerusalém após passar 70 anos no cativeiro babilônico. Apesar da alegria do retorno, a situação não era muito fácil, era uma situação difícil, pois os babilônicos haviam destruído completamente a cidade de Jerusalém quando invadiram, tomaram as riquezas e levaram aquele povo cativo. Durante aquela invasão, o templo, os muros, os portões, as casas e todo o comércio haviam sido completamente destruídos. Não tinha ali no meio daquela situação nada que fosse totalmente agradável, a não ser a ideia de liberdade, estar regressando, saindo do cativeiro e voltando para Jerusalém, como Deus havia prometido que aconteceria após 70 anos. Porém, ao voltar, o povo de Deus encontra tudo em ruínas. A cidade estava completamente destruída, ou seja, era necessário
começar tudo do zero. E o momento em que estamos vivendo inspira cuidados em todos os aspectos. Muitas pessoas estão como aquele povo, naqueles dias, naquele tempo, sem esperança, sem motivações. Perderam, quem sabe, o pouco que tinham, que com muito esforço, com muita luta, conseguiram construir. E agora eles não sabem como começar a reestruturar, a restabelecer aquilo que foi destruído pelas dificuldades, pelos tempos difíceis que nós estamos vivendo e experimentando. Eu quero, portanto, te convidar a meditar neste salmo precioso e a extrair dele alguns ensinamentos valiosos para as nossas vidas e que nos ajudarão, nos auxiliarão, assim como ajudaram o povo de Deus naquele período, naquele momento complicado, a se reerguer em meio às dificuldades da vida, crendo que o nosso Deus, Ele é poderoso, crendo que o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer circunstância e qualquer situação. E o primeiro ensinamento que eu consigo ver, enxergar, extrair neste texto é o seguinte: em meio a situações de dificuldade, acalme-se. O Senhor reina. Que coisa maravilhosa. Em meio àquela situação difícil, em meio à falta de esperança que o povo estava, o salmista começa trazendo à memória e afirmando que nada está perdido. O Senhor reina. É a primeira declaração, é o início deste salmo maravilhoso. O salmista começa afirmando que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele está sentado no seu trono, que Deus está no controle de tudo. Ele não perde o controle de nada. Ele não perde as estribeiras, nada sai do controle, nada lhe pega desprevenido. O que para nós é surpresa, para Deus não é surpresa. Deus sabe de todas as coisas. Lembre-se, portanto, nesses dias, de que a cruz está vazia, mas o trono que governa tudo o que existe não está. O nosso Deus está vivo e Ele reina e governa soberano. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele continua o mesmo. Ele continua cumprindo as suas promessas, Ele sustenta e mantém em harmonia toda a criação. Ele é Deus. É tempo de nos acalmarmos, é tempo de declararmos como o salmista, mesmo diante das assolações, da ansiedade, das perturbações, das lutas, das adversidades, das más notícias, da falta de esperança. É tempo de nos lembrarmos que o Senhor reina. O nosso Deus reina. Ele está sentado no trono que governa todo o universo, tudo o que existe, tudo o que foi criado é governado e é mantido em plena e perfeita harmonia, porque Deus governa para todos sempre. Não perca o controle, não perca de vista essa situação, essa realidade que nos alcança pela palavra de Deus. Por mais difícil que a situação esteja, lembre-se que Deus reina. Lembre-se disso, nunca se esqueça disso. O nosso Senhor está no controle de todas as coisas. O segundo ensinamento que eu consigo extrair neste salmo, nesse texto, é que Deus é maior e mais poderoso do que qualquer circunstância que nos aflige. Perceba que o salmista ele faz alusão ali à figura de um mar em fúria, o que é constantemente usado na Bíblia para descrever uma situação caótica e que foge ao controle. E o salmista ele é bem específico acerca do quão difícil, do quão dura é aquela realidade, aquela circunstância, aquela tempestade que está sendo enfrentada naquele tempo. Fica claro que quando ele declara que a força
e o tamanho das ondas são mais poderosos do que as ondas, né, que chegam ali até a costa, até a praia, né, elas são mais fortes. Mostra pra gente, nos faz acreditar que o salmista ele não estava falando de uma pequena tempestade, de alguém que está ali na praia, né, se banhando e vê a tempestade vindo de longe. Ele consegue enxergar as altas ondas lá bem distante, né, da praia. Pelo contrário, a afirmação do salmista nos mostra alguém que está enfrentando a tempestade em meio ao alto mar. A pessoa está ali, né, no meio do alto mar, em meio a uma tempestade. As ondas são enormes, são gigantes, né, e o som das águas é assustador e os ventos provavelmente sopram desesperados. E o salmista usa essa ilustração para mostrar a grande dificuldade, para mostrar a dureza, né, da batalha que aquele povo estava enfrentando naquele dia ao retornar para Jerusalém. Entretanto, mais impactante, né, do que essa descrição, do que a informação que o salmista nos oferece acerca das ondas, do mar, dos ventos, é a certeza que ele tem, que ele coloca, de que nada daquilo se compara à força, ao poder e à autoridade de Deus. O salmista fala ali que não há força, não há circunstância, não há pessoas ou coisas que sejam maiores do que o Deus que nós cremos. Devemos sempre nos lembrar de que o nosso Deus, ele tem poder sobre todas as coisas que existem e foram criadas, porque foi Ele que as fez, que as criou, e Ele, portanto, ao falar, ao dar uma ordem, todas as coisas se prostram e o reverenciam, o adoram e o obedecem. O que para nós parece impossível, para o nosso Deus não é impossível. Nós devemos sempre confiar nele e nos lembrarmos de que antes de que tudo viesse a existir, Ele já estava lá. Ele governava de forma absoluta todas as coisas. E esse é o mesmo Deus que está conosco nos dias de hoje. O nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. Não há nada que se compare a Ele. O nosso Deus é invencível. Ele é indestrutível. Não há força, não há circunstância que seja maior, que se compare ao tamanho, à força, ao poder do nosso Deus. O salmista, mesmo diante daquela situação adversa, ele faz a comparação do mar revolto para poder ainda assim dizer que quando as situações estão fora do nosso controle, elas não escapam do controle de Deus. Deus está cuidando de tudo. Deus pode tudo. Deus sabe de tudo. Confiemos então nele, porque ele tem cuidado de nós. Este é o Deus que está conosco. E um terceiro ensinamento que eu aprendo nesse texto é que o reino de Deus, ele é eterno. Nós vimos que o salmista começa falando que Deus reina, e ele termina o seu salmo falando que esse reino é um reino eterno. Ao contrário de todos os reis que governaram o povo de Deus, ao contrário de todos os reis que governaram inúmeras nações ao redor do mundo, ao contrário dos grandes impérios que surgiram na história da humanidade e que passaram, acabaram, foram extintos, o nosso rei vive de eternidade a eternidade. O seu reino é inabalável e infindável. Nós precisamos crer que em Jesus Cristo nós temos o cumprimento da promessa de Deus de que o seu povo seria salvo e que seria governado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, ele suportou e venceu tudo o que lhe estava proposto. Ele venceu a morte e agora está assentado à direita de Deus, nosso Pai. A ele foi dado todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Deus lhe honrou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E diante dele, diante deste nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor e é o Rei de toda a terra. Não se esqueça de que se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Nós não estamos sós. Nossa vida nunca estará à deriva em meio às tempestades da vida, pois o nosso Deus, ele governa, o seu trono é eterno
O nosso Deus, Ele é poderoso. Que você possa crer nisso, que essa realidade se torne cada vez mais real, viva e operante na sua vida, na sua casa, no seu lar. E que em meio às tempestades da vida, que em meio aos vendavais, que você possa crer que Deus está no controle de todas as coisas. Ele reina, Ele é maior do que tudo e o seu reino é eterno. Ele não pode ser destruído, Ele não tem fim. O trono não está vazio. O nosso Deus reina. Quando nós cremos e buscamos esse Deus, quando nós entregamos a Ele a nossa vida, Ele nos ajuda, Ele nos dá força, nos dá sabedoria para nos reerguermos e encontrarmos esperança em meio a tudo que nós estamos vivendo, sofrendo e passando. Que você seja abençoado, que Deus possa te fortalecer e te renovar neste tempo e que você seja alcançado poderosamente pela palavra de Deus. Não se esqueça, o nosso Deus é poderoso. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.